Fala desenhista, aqui quem fala é o Luan Carlos e seja muito bem-vindo aqui a mais um vídeo do canal Luan Drawings, o seu canal de desenhos automotivo do YouTube. Bom, e no vídeo de hoje, como você pode estar vendo no título, eu vou te ensinar a desenhar passo a passo uma Land Rover Evoque. Então, para iniciar, eu quero mostrar os materiais que você vai precisar para estar fazendo junto comigo aí essa Land Rover. E os materiais são simples: um lápis 2B, na verdade aqui um HB, um lápis HB de qualquer marca, uma caneta preta para finalização do esboço e, se você preferir, uma lapiseira borracha para te ajudar a apagar áreas maiores. Bom, o desenho ele é basicamente dividido em três partes. Você primeiro precisa fazer as marcações, as linhas guia iniciais. Depois você vai, em cima dessas marcações, montar o esboço. E por último a finalização, que é a parte do detalhamento, a parte que você vai arrumar todos os errinhos menores. Beleza? Então vamos iniciar aqui. A foto que eu estou usando nesse vídeo está na descrição, o link da foto está na descrição. Então vai lá, pega a foto, bota aí do lado e vamos começar a desenhar. Eu normalmente inicio os meus esboços pela parte de baixo do carro. Faço traços bem suaves. Depois eu faço as marcações das rodas, aonde que as rodas estariam mais ou menos comparado à foto. Depois que você fez essa marcação, você vai fazer ali a marcação da metade do carro, dali que corta o carro ao meio. Sempre com traços bem suaves. São muito importantes esses traços suaves. Depois você vai fazer a linha de cintura do carro. Traçar a linha de cintura. E depois você já pode fazer essa marcação da dianteira aqui, já mostrando mais ou menos o ângulo que está a grade principal da Land Rover. E aqui você vai fazer a marcação final, uma das marcações finais, que é a borda total do carro. Traços suaves. Se errar, apaga, faz de novo. Só não abusa muito da borracha. Tenta não usar tanto a borracha. Aí você vai fazer essa parte da borda total do carro. Essas marcações elas te ajudam basicamente a melhorar a perspectiva, a fazer um carro com perspectiva mais parecida com a foto, com mais facilidade. Sem falar que você também não vai fazer um desenho que vai sair da folha. Quando você inicia com essas marcações, você facilita muito o seu trabalho na hora de olhar a perspectiva do carro e quiçá também as proporções das partes do carro. Depois que você fez essas marcações básicas, delimitou aí a borda total do carro, fez a marcação aqui da linha que corta o carro ao meio, da linha de cintura, aí jovem, você já pode partir para o local que você quiser para detalhar. Aqui eu vou traçar as rodas. As rodas você basicamente vai virar a folha e a roda ela tem dois eixos. Quando ela está oval dessa forma, esse eixo menor aqui tem que ficar na direção do seu braço. E você vai fazer um movimento circular no ar umas 4 vezes, 5 vezes. Quando você pegou o jeito, você vai 2 voltas no máximo. Aqui atrás também. Sempre de olho na perspectiva, para que todas as coisas que estão mais perto dão uma sensação que estão mais que são maiores na foto, e o que está mais longe em relação à perspectiva está sempre menor. Então normalmente essa roda da frente aqui ela parece um pouco mais aberta que a roda traseira e também ela parece maior, e na verdade fica maior, que é isso que dá a impressão de profundidade ao desenho, a perspectiva. Então fica de olho nisso a cada traço que você fizer, sempre com traços bem suaves para você ter facilidade de apagar. É muito importante, você sempre deve iniciar o desenho
com traços suaves, e à medida que você for arrumando, montando o seu esboço, você vai apertando mais os traços. Mas isso aí é lá para metade do desenho, lá para a parte da metade do desenho. Tente achar uma velocidade média na qual você pode fazer os seus traços. Nem tão rápido, nem tão devagar. A velocidade também é importante para ter um traço bem fluido. Nessa parte do esboço, você basicamente vai fazer os elementos centrais do carro, que estão na parte da lataria. Vou partir para a parte da dianteira aqui, para fazer a grade principal. Aí agora sim você vai começar a definir melhor as linhas. Quando você começar a traçar os elementos principais do carro, como as grades e as linhas mais que realmente caracterizam o carro. Desenhar um carro não é uma tarefa muito fácil, mas que eu sempre falo nos meus vídeos, é questão de prática e técnica. Quanto mais você estudar sobre o assunto, mais você praticar, mais você vai aprender, mais você vai conseguir ter mais habilidade à medida que você pratica. Quanto mais você pratica, mais habilidade você ganha, mais você aprende. Você tem que saber que você vai errar bastante no início. Algumas pessoas erram menos, outras erram mais. Varia de pessoa para pessoa. É muito importante você ter isso em mente. Você não vai começar desenhando bem logo de início. São poucas pessoas que conseguem ter essa facilidade logo de início. Então, toma cuidado aí. Não tenha pressa. Eu sempre falo isso nos meus tutoriais, mas é porque é uma lei básica do desenhista. Não ter pressa na hora que você está desenhando. Faz com calma, que com certeza você vai ter um resultado muito melhor se você fizer o desenho com calma, beleza? Aquele esboço inicial de leve que a gente fez aqui, ele vai ser, normalmente ele é apagado durante o processo do desenho, então foi só para dar um norte no início mesmo. Essas marcações, essas linhas guia, né, elas servem apenas para te dar um norte, para você não ficar perdido no desenho. Depois você vai apagar à medida que você vai avançando mais e mais a cada traço. Essa parte do final do capô é um pouco arredondada, tem que prestar atenção. Essa parte aqui, ó, ela cai um pouco para a direita. Sempre fica atento aos detalhes, aos mínimos detalhes, que são esses que vão fazer a diferença no final do seu esboço. Foque em uma parte de cada vez do carro para você não se embaralhar na hora que você estiver fazendo o seu esboço. Essa dica pode parecer simples, mas ela te ajuda a ganhar tempo. Começou a fazer a dianteira aqui, depois que você montou o esboço, montou o básico do esboço, a base do esboço, começa parte por parte, faz a dianteira, depois passa para a lateral, depois passa para o teto. Isso vai te ajudar a ganhar tempo, beleza? Sempre atento aos detalhes, muito importante relembrar isso. Às vezes um detalhezinho que você faz errado, você muda o design do carro e não dá para saber qual carro que é. Então, por isso muitas vezes alguns desenhos que vocês me mandam não dá para reconhecer qual carro que é, porque muitas vezes tem erros desse tipo que desconfiguram o design do carro, então você fica querendo saber qual carro que é, mas não dá para saber. Então toma cuidado com isso aí. Muito atento também, principalmente a duas coisas básicas que eu sempre falo aqui nos meus vídeos: perspectiva, que é o que dá a sensação de profundidade ao esboço, ao desenho, e as proporções. Quais as proporções das partes do carro em relação à foto e em relação ao próprio desenho. Isso dá, com certeza, a chance do seu desenho ficar mais realista.
mais parecido com a foto. O resultado tá ficando legal por enquanto, né? Quem tá iniciando aí, com certeza, quase certeza que não tá sendo muito fácil para fazer. Isso é normal, totalmente normal. Como eu disse, só com a prática e o estudo constante que você vai conseguir melhorar e evoluir os seus desenhos. Aprender a desenhar é que nem andar de bicicleta. Depois que você aprende, já era. Não esquece nunca mais. Tá ficando bem legal o resultado. Não tá 100% parecido com a foto, como a maioria dos tutoriais aqui que eu faço, mas tá bem parecido com a Range Rover. Então, conforme você for fazendo o seu esboço aí, se você achar que está bem parecido com a foto, você pode deixar do jeito que está. Se achar que está faltando alguma coisa, que não está tão parecido, você apaga, vai lá, refaz, sem problemas. Eu sempre falo aqui nos tutoriais que eles são apenas para mostrar as técnicas. Não são tutoriais focados na perfeição do desenho que eu estou fazendo. Você que deve focar aí em casa. Eu aqui no caso foco mais em uma coisa mais rápida para vocês não tomar tanto o teu tempo e focar nas técnicas em si. O acabamento fica em segundo plano. A não ser em alguns desenhos, quando eu faço um speed drawing, alguma coisa assim, aí eu dou um detalhamento maior. Beleza? Vamos passar aqui para os retrovisores. Não esqueça desse retrovisor do outro lado. O retrovisor da Range Rover é um retrovisor arredondado. Bem simples de fazer. O carro, o desenho inteiro é basicamente isso. Você vai iniciar com traços suaves e à medida que você for avançando, você vai apertando mais os traços, vai apagando, apertando. E é basicamente isso. Você erra, apaga, conserta. Depois de um tempo você se acostuma com todas essas técnicas, você grava isso. Quanto mais você estiver praticando e usando essas técnicas, você vai se acostumar e você vai, no caso, você vai ter até o hábito. Vai criar o hábito. Quando você criar o hábito, quando tudo já estiver rodando no automático, aí sim, você já vai estar num nível de desenho bom. É muito importante você criar o hábito de desenhar todos os dias, de praticar todos os dias, nem que seja 30 minutos, porque se você for ver 30 minutos no mês, não dá 15 horas, calculando aí 30 dias. Então 15 horas de prática é muita coisa, e isso no ano, quanto que dá? Deixa eu ver, 150 mais 30, 180 horas no ano de prática. Cara, é muita coisa. Não é muita coisa não. Porque eu recomendo no mínimo 1 hora de prática por dia. E se você quiser praticar mais horas, quiser evoluir mais rápido, é o recomendável, né? Fique de olho nos ângulos das linhas do carro, na altura de cada linha dessa. Enxergue o carro, enxergue a foto do carro como se fosse várias linhas nas bordas que dividem as cores. Isso vai te facilitar, vai facilitar a compreensão.
na hora que você estiver tentando copiar. Só aquela técnica que eu ensinei no início do vídeo, das marcações, já te ajuda, vamos supor aí, uns 60 a 70% do esboço. Já te ajuda a completar mais ou menos isso aí do esboço. E depois tem a parte do traço. Começar com traços suaves, não fazer aquele traço peludo que a galera faz quando está iniciando. Sempre traços retos, retilíneos, traços firmes. É muito importante estar relembrando isso, porque isso é a base. Se você não tiver uma boa base no desenho, você faz muita coisa errada. Então, primeiro foca no básico, faz o básico bem, que o resto você consegue, com certeza, ter muito mais facilidade de aprender. Tá ficando show, tô gostando do resultado. Espero que o seu também esteja, né? Veja o vídeo até o final, que no final desse vídeo eu tenho um recado bastante importante. Então, não feche o vídeo no final, que você vai gostar do recadinho que eu tenho para dar. Depois que eu terminar esse esboço a lápis, eu vou passar a caneta por cima e fazer umas achuras. Essa Range Rover, ela tem algumas partes de plástico, então fica bem atento para você não esquecer de fazer essas partes, que são a característica dessa versão aqui que eu estou fazendo. Se você estiver curtindo esse tutorial, não se esqueça de clicar no like aí, de clicar no gostei, para me ajudar a divulgar, e compartilhe também nas suas redes sociais, né? Que ajuda muito mais. E agora, uma das partes finais, vou fazer aqui as rodas e os pneus. Eu normalmente deixo essa parte por último, que é a parte uma das partes mais trabalhosas, porque ela basicamente usa simetria, né, nas pontas das rodas. Então é uma parte mais complicada, você tem que dar uns traços mais cirúrgicos e tal, uma coisa mais trabalhosa. Então eu costumo deixar essa parte das rodas para o final, mas você pode fazer antes também. Gostei bastante aqui do resultado da carroceria, ficou bem parecido com a foto. Difícil um desenho meu ficar bem parecido com a foto assim quando eu estou fazendo um tutorial, mas esse aqui pelo jeito deu certo. Ficou um pouco mais esticado que a foto, mas mesmo assim ficou um resultado muito parecido. Depois eu tenho que fazer aqui o nome, né, Range Rover aqui, o detalhe. Então vamos partir aqui para as rodas. Aquele mesmo esquema. Fazer aqui a marcação. Eu vou traçar aqui o ângulo do centro dessa roda. Você percebe que essa linha aqui ela vai na mesma direção dessa linha lateral do carro. O centro da roda fica mais ou menos nessa parte aqui. Não, deu errado aqui, peraí. Fica um pouco mais para baixo. Aqui mais ou menos. Você vai fazer aqui, você vai basicamente pegar o pneu, medir o pneu aqui, o tamanho, o espaço que o pneu toma aqui dentro da caixa de roda. Traçar em traços suaves. Sempre lembrando desse tipo de traço. O pneu vai nessa parte de baixo que o pneu vai encostar, como está na foto. Vai ficar por cima ali dessa parte de baixo da saia lateral. Você vai, olha bem o ângulo dessa parte oval de baixo aqui. Deixa aqui mais ou menos. Depois você vai pegar melhor da simetria dos dois lados, você consegue observar melhor os erros se você estiver errando. Então dá uma olhadinha aí.
Depois que você tiver essa base, você vai pegar, vai fazer a parte da roda em si. Cara, eu tô gostando bastante do resultado desse esboço. Tá ficando animal. Só quero ver se essas rodas vão sair do jeito que eu quero. O pneu nessas extremidades de cima e de baixo tende a ser, a espessura dele tende a ficar maior nessas partes. Aqui na lateral costuma ser um pouco menor e a parte de cima e de baixo aqui costuma ser maior, uma coisa mais expandida. Presta atenção nesses pequenos detalhes para não passar batido. Agora você pode continuar a fazer a roda aqui, ou você pode passar para a roda traseira e fazer o mesmo processo, sempre observando também a altura do pneu aqui em relação ao pneu da frente. Você pode traçar uma linha imaginária em direção ao horizonte para te ajudar nisso. Tem que estar sempre observando se está na mesma altura, mais ou menos aqui, as duas rodas. Porque esse simples detalhe pode alterar um pouco a perspectiva do carro, as proporções e deixar o desenho estranho. Você já pode traçar aqui a parte da sombra. E agora sim, vamos partir aqui para a parte mais complicadinha, mais demorada, que é a parte da roda. Eu vou ensinar a técnica que eu uso nessa roda dianteira, e na traseira é só você repetir o que eu vou fazer aqui na dianteira, beleza? Você primeiramente vai... Primeiro passo, traçar o centro da roda. Depois, os parafusos, o número de parafusos, aqui no caso são 5. Logo após você vai fazer o número de pontas com traços, com marcações, né? Com essas linhas guia básicas. Uma coisa suave para você poder apagar, lembrando sempre. Cada ponta dessa tem que ter a mesma distância entre elas, ou seja, simetria. Você vai trabalhar com simetria. Depois que você fizer esses traços simples, aí você vai começar a trabalhar em cima dessas rodas, traçando as pontas. Dessa forma aqui, uma coisa bem simples no início, né? Depois você vai começar a deixar o negócio um pouco mais hard, né? Não vou fazer a roda do jeito que está na foto, porque tem alguns detalhes ali meio complicados, alguns detalhes menores. Então, para acelerar aqui o tutorial, se você quiser fazer da mesma forma que está na foto, com os detalhes, os mesmos detalhes, você pode fazer. Vou fazer uma versão dela, mas um pouco mais simples. Você já pode apagar as marcações que você fez e terminar de montar essa roda. Você tem que observar a espessura de cada ponta, tem que ficar tem que ficar parecida a espessura de cada ponta para não ficar desigual. Depois que você terminou de fazer essa base da roda, você vai focar na parte de dentro da roda, da parte das bordas de dentro aqui, ó. Depois que você fez essa base, fica muito mais fácil de tratar dessas bordas. Normalmente essas bordas que dão um efeito 3D de profundidade nas rodas. Tá aí,
Gostei do resultado. Agora é só você fazer a mesma coisa aqui na parte de trás. Beleza? Bom, terminei o esboço, agora eu vou fazer alguns detalhezinhos finais. Depois pintar as partes pretas das entradas de ar. E a parte de dentro aqui das rodas. E assim passar a caneta e terminar esse tutorial aqui. Bom, desenho terminado, eu espero que você tenha curtido o vídeo e aprendido mais técnicas para melhorar os seus desenhos. E se você é novo aqui no canal, não se esqueça de se inscrever para receber mais tutoriais e mais vídeos relacionados a desenho automotivo, beleza? E o recado que eu tinha para dar, que eu falei no meio do vídeo, é o seguinte: participe da minha série Desenhos dos Inscritos. É uma série mensal na qual eu mostro todos os desenhos do mês que vocês me enviarem. E para você participar dessa série é muito fácil. É só você seguir essas instruções que estão aparecendo na sua tela agora. No caso, você tem que me enviar no máximo 2 desenhos por mês. Ou, se você preferir, enviar um vídeo de no máximo 20 segundos, na qual você mostra os desenhos, aparece, fala de onde você é, cidade, estado, país e só. E é muito importante lembrar que você só vai estar participando se você enviar os seus desenhos ou o seu vídeo para o e-mail que está aparecendo na tela agora. Se você me enviar em outras redes sociais, você não vai estar participando, beleza? Ah, e não se esqueça também de botar todos os dados no e-mail. Se você esquecer qualquer dado aí, você não vai participar. Então, quando enviar o e-mail, não se esqueça de nada. Nos vemos no próximo vídeo. Espero que você tenha realmente gostado desse tutorial. E esse ano de 2016 promete aqui no canal. Se inscreve aí, segue as próximas postagens que eu tenho certeza que você vai gostar do conteúdo que eu estou preparando para você. Ok? Não se esqueça de curtir, de compartilhar nas suas redes sociais e de marcar os seus amigos na postagem, né? Não deixe de fazer isso porque isso me ajuda bastante com a divulgação do canal. Um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo.